Neste momento as redes sociais são uma espécie de um campo aberto em que os guardas estão de olhos vendados, ou seja... As redes sociais estão a enfraquecer a democracia ou a fortalecer. Acho que há aqui dois lados. Educar para saber onde é que tu vais buscar as tuas fontes. Isso parte muito também dos pais. Se os pais já têm a educação de ver notícias, de estudar. Que conselhos é que vocês dariam a um jovem para se informar no ambiente das redes sociais? Croquetes ou rissóis? Entrada ou prato? Eu nem gosto de croquete. Não, tá bem. Olha, então e peixinhos da horta? Entradas! Neste quinto episódio do Entradas vamos falar sobre... Estão as redes sociais a fortalecer ou enfraquecer a democracia? Sejam bem-vindos. Hoje a pergunta de entrada é: estão as redes sociais a fortalecer ou a enfraquecer a democracia? Olá, o meu nome é Jaime Lourenço, sou professor de jornalismo e tenho 33 anos. Quem quer começar? Também amigável, não é? Vou começar, Mais novo. eu acho que... mais simpático. Olá, o meu nome é Gonçalo Costa Martins, tenho 24 anos e sou jornalista de rádio. Eu acho que as redes sociais neste momento são uma espécie de pau de dois bicos, ou seja, por um lado, sem dúvida nenhuma, que facilitou a liberdade de milhões e milhões de pessoas. Se pensarmos que cada um pode dizer quase tudo nas redes sociais, são opiniões que são permitidas. Também é verdade que as redes sociais deixaram de colocar os jornalistas, os apresentadores e os repórteres como intermediários, não é, na relação depois com o público, mas também é verdade que neste momento as redes sociais são uma espécie de um campo aberto em que os guardas estão de olhos vendados, ou seja, não há uma regulação muito forte das plataformas. Há muito tempo que as plataformas deixaram de ter, foram lavando as mãos desse papel, ainda no ano passado, o grupo Meta, também o próprio Twitter, o X, e a regulação também a nível nacional, vários governos, vai existindo em alguns países, mas esse papel é muito deixado às empresas de redes sociais que, lá está, lavaram as mãos desse tema. Bem, eu acho que é uma resposta... Aliás, acho que a resposta tem que ser muito ambígua. O meu nome é Maria Inês Santos, 32 anos e sou jornalista na RTP Notícias. Eu acho que o primeiro papel das redes sociais foi fortalecer, que deu voz a toda a gente. Dá para toda a gente ter um lugar para poder partilhar as suas ideias, para poder ler o que é que os outros pensam e uma forma de chegar a outras pessoas e a vários conteúdos. Mesmo para o jornalismo, acho que é muito bom porque dá para alargar, abranger os nossos públicos, não é? Mas depois tem o outro lado, que eu acho que acaba por enfraquecer o facto de toda a gente poder partilhar, proporciona que haja muito mais desinformação, as fake news. Nem tudo o que se partilha devia ser partilhável, se calhar. Não é que não deva, mas nem tudo é verdadeiro. Então promove que nem tudo o que seja partilhável seja de qualidade. Ou seja, o princípio em si é nobre, Sim. que é democratizar o acesso a todos, mas depois também houve quem se aproveitasse disso, não é? Sim. É isso que estás a dizer. Eu acho que as redes sociais vieram dar palco e um grande palco à cidadania, mas também ao ruído. Eu sou a Filipa Marques Henriques, tenho 34 anos e sou jornalista na RTP no programa Portugal em Rede e faço também as redes sociais desse programa. Então acho que, lá está como eles disseram, a resposta não é fechada a esta pergunta. Acho que nenhum de nós pode achar que estão a enfraquecer, as redes sociais estão a enfraquecer a democracia ou a fortalecer. Acho que há aqui dois lados, um muito bom e outro menos bom, porque depois há manipulação, há desinformação, há aquilo que a Maria Inês estava a dizer das notícias falsas, fake news, que lá está uma mentira, propaga-se se calhar muito mais rapidamente que um desmentido. E quem vê a mentira nas redes sociais, dificilmente todas as pessoas a quem essa mentira chega veem o desmentido. Então temos que pensar aqui, há prós e há contras. No fundo deixa de ter, só para acrescentar, eu acho que no fundo deixa de ter fronteiras, não é? Porque a mentira sempre existiu e o espalhar a mentira, sei lá, se eu conto agora a ti uma mentira, tu vais contar a outra pessoa,
Aquela coisa de que descobri, estou aqui a puxar contigo uma coisa que eu ouvi dizer. Sim, Exatamente. O exatamente. telefone estragado, que deixa de ter fronteiras com as redes sociais. Eu E acho que depende também que- muito de quem é que as utiliza, tanto enquanto produtor de conteúdos como quem recebe os conteúdos, os consumidores. E acho que se calhar, como as redes sociais já não são uma novidade, já devia haver mais literacia. E tem que haver uma preparação da parte de quem consome para saber o que é que está a consumir. Vocês acham que é preciso a escola introduzir isso nos currículos? Sem dúvida, devia perceber ser obrigatório. Como usar as redes sociais, como lidar com elas? Olha, por exemplo, a disciplina de cidadania, não sei se já tem previsto isso nos programas, mas acho que devia ter, porque Pelo menos tinha. tinha. Eu confesso que não conheço a fundo o programa da disciplina de cidadania, mas acho que era muito importante que fosse algo a desenvolver nos programas curriculares dos alunos. As crianças cada vez mais cedo têm acesso às redes sociais e, portanto, como crianças que são, ou pré-adolescentes ou adolescentes, não têm o mesmo discernimento, se calhar, que um adulto, com mais maturidade e mais formação para distinguir aquilo que é verdadeiro daquilo que é falso e acho que facilmente acreditam em tudo o que veem ou em quase tudo aquilo que veem e, portanto, acho que devia ser mesmo obrigatório e mais alargado, mais desenvolvido nas escolas, mas também nas famílias. Acho que as famílias, os pais, os educadores deviam ter esta preocupação de alertar as crianças, adolescentes, para aquilo que são fontes de informação fidedignas e aquilo que não são as fontes de informação fidedignas. E que conselhos é que dariam? Porque os jovens, à partida, acham que sabem usar as redes sociais, que é o mundo em que eles vivem, e que estão mais do que habituados a usá-las. Que conselhos é que vocês dariam a um jovem para se informar no ambiente das redes sociais? Primeiro, acho que é não dar por garantido que sabemos todos usar as redes sociais, porque acho que mesmo nós, quem nunca, sei lá, tropeçou numa pequena mentira, num vídeo que achávamos que era verdadeiro, mas afinal tem ali uma coisa de inteligência artificial que nos faz tropeçar. Em primeiro lugar, eu acho que, tendo em conta que somos todos jornalistas, o primeiro conselho que se calhar podemos deixar é sempre ter dúvidas sobre aquilo que estamos a ver, ou seja, quando sabemos que não são órgãos de comunicação social que estão ali, que aquela conta não é um órgão de comunicação social mainstream, ou que mesmo que seja digital na internet, tentar perceber que órgão é aquele, acho que devemos ter sempre algumas reservas, tal como devemos ter sempre um sentido um pouco crítico de interpretar a informação que lemos em qualquer órgão de comunicação social. Acho que também devemos olhar, perceber logo pelos títulos, que às vezes os títulos são aquelas parangonas, aqueles clickbaits, frases que parecem sensacionais, mas se calhar não era uma coisa que facilmente ouviríamos, não é? E depois tentar comparar, pesquisar se aquela informação realmente foi dada por mais órgãos e se não tiver sido, bom, ou aquele órgão teve realmente um exclusivo, ou então é porque é uma mentira, não é? Acho que esse é o primeiro conselho, ser sempre um pouco cético sobre aquilo que vemos nas redes. Questionar. Mesmo que seja uma informação que apareça no story do nosso melhor amigo ou da nossa melhor amiga, não é? Exatamente. TikToks. Também é assim que passa muita informação, não é? A partilha do link num grupo do WhatsApp, através do Instagram, a partilha de links é terrível nesse aspecto. Olha, recentemente saiu um estudo que dizia que a maioria dos jovens não acreditava nas notícias, naquilo que lia, achava, tipo, o Covid, mesmo coisas sobre extrema-direita, achavam que era tudo mentira e que os idosos, as pessoas de faixa etária mais elevada, acreditavam em tudo. E acho que aqui passa muito novamente pela literacia e pela educação, porque todos nós crescemos na fase em que estão a crescer as redes sociais também e acreditávamos em tudo, mas também tínhamos muitos pais que não acreditavam, que ainda eram muito céticos às redes sociais porque não era o mundo deles. E acho que os miúdos hoje em dia depende também das idades dos miúdos, mas acho que há muitos miúdos que não acreditam porque lhes dizem já as redes sociais aquilo é só de mentiras
E eu vejo isso, porque eu tenho uma miúda que vive comigo, tem 18 anos e ela não acredita em metade. E em algumas coisas eu até acho que ela é bastante evoluída para os miúdos de idade dela, mas há outros que acreditam em tudo e partilham aquilo. Acho que às vezes é educar para saber onde é que tu vais buscar as tuas fontes. Isso parte muito também dos pais. Se os pais já têm a educação de ver notícias, de estudar, às vezes basta saber mais ou menos como é que funciona a sociedade, saber factos históricos para saber que há coisas que são partilhadas que são mentira. Então acho que temos que voltar sempre à educação. Parte muito dos pais, dos educadores e os professores. Portanto, literacia. Nesta questão da informação também, saber à partida que os médias tradicionais, na televisão, na rádio, na imprensa... É como o Gonçalo estava a dizer, é confirmar. Mesmo nós, enquanto jornalistas, às vezes recebemos informações e às vezes ficamos assim, será verdade? E temos... São as denúncias, não é? São as denúncias e nós temos que ir ver se há outras coisas sobre isto, se é a primeira vez que aquilo nos aparece, se há mais alguém a falar daquilo, que nós também temos que confirmar. Então, acho que parte da educação dos miúdos é aprender a questionar aquilo que tu vês. Mas isso dá trabalho. Não estão os jovens de hoje à espera que já venha a informação tratada, digamos assim? Sim, talvez. Sim. Acho que no fundo também, no fundo o que o jornalismo também faz é quase que apresentar um artigo, uma peça de televisão, uma peça em rádio, é apresentar a papinha feita, não é? Ou seja, nós recolhemos informação, nós estivemos a pesquisar, nós estivemos a confirmar aquilo que nos foi dito e apresentamos o resultado final, que é, não é uma verdade absoluta, mas jornalismo é o exercício de procurar a versão mais fidedigna da verdade, não é? Isso demora muito tempo. Só que isso demora muito tempo. Esse é que é o problema. O jornalismo de investigação é demorar muito tempo, não é? Nas redes sociais trabalha-se ao segundo. Sim. E o jornalismo nas redações trabalha se calhar por hora para fazer uma peça, na melhor das hipóteses. Então é muito mais difícil apresentar, como estavas a dizer, a papinha toda feita, do que ir às redes sociais, publicar um tweet ou uma informação muito rapidamente num story, ou seja, de que forma for. E lá está, voltando atrás, se calhar um bocadinho é aquilo que eu dizia, que é mais difícil confirmar uma notícia falsa, ou melhor, é mais difícil que o desmentido de uma notícia falsa chegue a toda a gente a quem chegou a notícia falsa. Porque a mentira propaga-se muito mais rapidamente e facilmente, não é? Se for polémica, aquilo mais stress. E há casos todos os dias, não é? Sim. Das polémicas. Aquilo é o que dá likes, é o que dá visualizações, então é fácil. E quanto mais pessoas, eu acho isso, não é? Quanto mais pessoas estão a falar daquilo, mais aquilo se torna verdade mesmo que não o seja. Nós víamos isso na pandemia, quando foi a história das vacinas. Havia pessoas que diziam que aquilo fazia mal, eram os chineses que nos queriam pôr chips, ou os americanos, ou quem E ainda perduram. E ainda perduram essas teorias, mas aquilo chegava e depois havia as pessoas que por diversos motivos tinham medos, acreditavam naquilo, e quanto mais pessoas falam naquilo, mais aquilo se torna verdade. Era o que o Gonçalo estava a dizer, se eu me disser uma mentira e eu começar a espalhá-la, vai acabar por se tornar verdade. Sim, e acho que esta coisa do rage bait que se sente, talvez, não sei se concordam comigo, mas cada vez mais, acho que um título mais agressivo vende mais e gera mais interação nas redes sociais e nos canais digitais que uma notícia mais normal, mais branda, mais leve. E às vezes pensarmos, já nem precisamos do título nos vídeos que aparecem nas redes sociais, hão de reparar que eu acho que está cada vez mais sofisticada a forma como as pessoas começam os vídeos, porque o nosso tempo de atenção é tão reduzido atualmente que tu precisas de, em 3 segundos, tentar captar a pessoa. Portanto, tu tens de apresentar a frase mais cativante, que pode ser agressiva, pode ser uma pergunta, pode ser 1001 formas. E depois para nós é muito difícil, jornalistas, sobretudo quem trabalha para as redes sociais, conseguir encaixar-se entre, sei lá, o vídeo de um influencer a fazer um giveaway e um vídeo de mais um capítulo de uma novela de frutas, por exemplo. E depois, de repente, o jornalista está ali a tentar dar uma notícia que, se não encaixa naquela linguagem, também não consegue, se calhar, prender a atenção da pessoa. Às vezes os assuntos são sérios, não dá para ter uma linguagem mais simples, não é? Sim. E nós, às vezes, mesmo eu trabalho
com redes sociais, trabalho no multimédia. Ahm, Nós escrevemos as notícias para elas serem sérias e dignas, verdadeiras, mas nem sempre pomos tudo nas redes sociais, porque às vezes notícias muito boas, muito importantes, tipo o Orçamento de Estado, nós sabemos, vais pôr aquilo nas redes sociais, aquilo não vai ter likes. Como é que se torna o orçamento de Estado catchy? Como é que... Exato, mas não tornas. Nem Não sempre tens- dá para tornar, não é? Mesmo que nós Que é façamos ser um só o aplicativo. documento que vai gerir a carteira das pessoas no próximo ano. Sim, mas não por é? exemplo, se formos fazer um IRS, que era agora esta época, arranjamos alguém que vá falar sobre isso, um explicador, mas também temos aquele limite de minutos, portanto, a pessoa vai ter que explicar aquilo e vai ter que pensar, tem que ter informação, tem que ser cativante, tem que garantir que as pessoas nos vão estar a ouvir e que naqueles 3 minutos, 2 minutos, ou o que for, do videozinho, vai lá estar tudo o que é importante, mas tudo o que é interessante e não podes E tornar... às vezes o que torna catchy assuntos como o Orçamento de Estado são as infografias, que demoram muito tempo a ser feitas, por muito rápidas que sejam as pessoas que as fazem, E a visualizá-las. e depois os assuntos, quer queiramos, quer não, vão perdendo a validade, porque é mesmo assim, têm que ser publicados, têm que ser falados no imediato, e para serem atraentes e para gerarem interação, demora-se até conseguir pô-los nas plataformas. Mas vocês já me estão a dizer que pelo menos as redes sociais já moldaram a atenção e o ritmo de atenção dos jovens, não é? E isto é claro para vocês, não é? Sim. Portanto, esse já é um dos efeitos das redes sociais. Mas vamos aqui ao nosso cabaz de piquenique ver que perguntas temos aqui. E passam por que medidas podem ser adotadas para proteger a democracia sem comprometer a liberdade de expressão. Para proteger a democracia Portanto, sem eu comprometer a liberdade de vou interpretar aqui um pouco, porque nós sabemos que hoje em dia é essencialmente nas redes sociais que se propaga o discurso de ódio, não é? E tem sido cada vez mais até, junto das entidades europeias, tentar perceber o que é que se pode fazer para controlar essa propagação desse tipo de discurso que alcançou dimensões gigantes devido à propagação das redes sociais. Acho que já falámos aqui de uma delas, que seria, se calhar, haver medidas concretas nos programas educativos para as crianças, a literacia dos média. Sim. Não sei se poderia haver alguma coisa que de alguma forma ajudasse a potenciar o trabalho dos jornalistas e dos meios, dos órgãos de comunicação social, de maneira a que as pessoas percebessem, dirigissem a atenção para os órgãos de comunicação social, porque é lá que está a confirmação das informações, é lá que está a informação fidedigna. Não sei se tem alguma ideia do que é que poderia ser feito nesse sentido, mas imagino que... A regulamentação é para começar. E tem que ser a nível europeu, não é? Sim, tem que ser a nível europeu. Já há redes sociais que há certas palavras que tu escreves e o comentário é eliminado, fotografias são eliminadas por qualquer coisa que tu ponhas numa legenda que o Facebook ou o Instagram dizem isto não é permitido aqui. Mas para além da regulamentação, no que toca, por exemplo, ao jornalismo, já a RTP tem isso, a SIC também tem, que é programas que vão, passado uns dias, vão dizer será que isto aqui é verdade ou não? Exatamente. Exatamente. Sim. E acho que as redes sociais, até porque há hoje em dia inteligência artificial, portanto há meios muito mais rápidos para... Não posso esperar que esteja alguém dentro da empresa Facebook, do Meta, lá a ver se tudo o que nós partilhamos é verdade ou mentira, mas tem que haver um sistema, já com inteligência artificial ou qualquer coisa do género, não sou informática, mas que consiga dizer isto é verdade, isto é mentira, que tenha assim um certinho, assim como há as contas certificadas, talvez devia haver informação certificada. Sei que as contas certificadas hoje em dia também já são compradas. Sim, também é verdade. Bem certificadas. Também é verdade, pronto, mas na informação, assim, um certinho verde à frente. Eu acho é que devia haver, e se calhar isto é polémico, mas as empresas também têm falta de recursos, as empresas de mídia, e têm falta de recursos humanos, a verdade é essa. Mas se as equipas fossem maiores, acho que, e houvesse mais jornalistas nas redações, poderia haver equipas dedicadas a fazer fact-check.
E acho que isso seria o ideal. E neste momento não há tempo, muitas vezes, para fazer isso tudo e para fazer Lá está, numa novamente, dimensão que acho que vai fazer sentido. Sim, se nós vivêssemos num mundo ideal e utópico, quase que pensaria que nós não tínhamos de chegar a esse ponto de criar equipas de fact-checking, que são precisas, sim, porque se nós conseguíssemos abrandar o ritmo do jornalismo, se a sociedade também abrandasse um pouco o ritmo, portanto, eu estou a falar num cenário completamente utópico, Sim. o jornalista conseguia, no seu dia-a-dia, incorporar rotinas de fact-checking. Ou seja, pá, nós sabemos que a televisão está a trabalhar muitas vezes para o direto daqui a pouco na televisão, a rádio também está a trabalhar para o noticiário seguinte na hora seguinte e no online está a trabalhar quase para o minuto seguinte. Portanto, temos ritmos desenfreados e temos dificuldade em o político X acaba de dizer esta informação, bom, eu tenho 10 minutos para confirmar esta informação, em 10 minutos nem sempre consigo confirmar com exatidão ao pormenor aquele facto. Muitas vezes o que é que nos limitamos a dizer? O político X disse isto. E depois, mais tarde, entram em ação os fact-checkers, que aí eu acho que uma das medidas que ia acontecer era, eu acho que as empresas de redes sociais deviam dar um passo atrás no passo atrás que deram, de voltar a apoiar os verificadores de factos e de garantir que têm visibilidade, porque uma das coisas que o X fez e depois o Grupo Meta também foi atrás, foi nos últimos anos dar mais força às notas das comunidades que têm os seus senãos, não é? E eu acho que as redes sociais não podem desistir de ter uma sociedade mais bem informada e não podem dizer que a liberdade de expressão vale tudo e que, portanto, vamos deixar isto funcionar livremente. Não, também temos de contribuir. Não estou a dizer com isso que com opiniões mais ou menos polémicas devemos barrá-las. Pronto, são o que são, mas tem ali um espaço para dizer, obviamente que tudo o que seja de crime, tudo o que seja homofobia, racismo e outras questões devem ser barradas. Mas informação, fazer fact-checking é importantíssimo, as empresas não devem ficar sem ser chamadas de... Também tem a sua responsabilidade. Eu acrescentaria aqui, vocês falaram do ponto de vista dos jornalistas, e é natural, mas eu penso que as próprias instituições, seja o Parlamento, seja o Governo, seja a Presidência da República, também têm que olhar para isto com alguma responsabilidade e também têm que perceber que têm que dar esse lugar ao jornalismo, que é onde está a informação verificada, e têm que encaminhar também o cidadão para onde está a informação verificada. Portanto, acho que também não se podem demitir deste caminho, digamos assim, não é? Os algoritmos das plataformas promovem diversidade de opiniões ou criam bolhas de irradicalismos? Eu acho que ambos. É. Acho que ambos, porque eu, quando estou a criar um conteúdo, eu sei que vou atrair determinado público, determinado nicho. E eu vou aparecer a quem o algoritmo já sabe que vai procurar aquilo, naturalmente quer ler aquilo. Portanto, está por me ver que eu tenha diversidade, que eu posso publicar, mas vai garantir que as pessoas que procuram um determinado tema quase não saem daquela bolha. E acho que aí parte muito das pessoas saberem procurar outras coisas. Eu, se procurar sobre... Quando eu estou a fazer eleições, o meu algoritmo pessoal, nas minhas redes pessoais, aquilo só me aparecem coisas de política. Mas depois eu quero procurar sobre uma série que eu ando a ver, eu vou procurar e de repente desapareceu a política e só me aparecem coisas sobre séries, até séries que eu não vejo. Portanto, acho que é também uma resposta muito ambígua, porque acho que dá para os dois, desde que as pessoas estejam formadas para procurar outras coisas para além dos seus temas nicho. Mas eu acho que os algoritmos têm coisas boas, porque permitem que pessoas criem conteúdos e cheguem ao público que querem alcançar sem depender dos mídias tradicionais. Então, essa parte é boa, mas depois o resto é que podem então criar essas bolhas de que falas. Que às tantas o ódio gera ódio e os discursos radicais geram
conteúdos radicais e acho que, lá está, é como a primeira questão que nós abordámos aqui. É ambígua, tem a parte boa e tem a parte menos. Os algoritmos claramente estão feitos para conseguir captar a nossa atenção o máximo tempo possível, não é? Porque também é esse o modelo de negócio das redes sociais, conseguir que nós fiquemos nas redes sociais o maior tempo possível. E eu acho que do ponto de vista do nosso ponto de vista, do jornalismo, tendo em conta que o algoritmo vai tentar dar-nos aquilo que nós estamos a gostar de ver naquele momento, se a pessoa não gostar de ver notícias, como é que nós entramos naquele algoritmo? Como é que nós entramos no feed, não é? Isto quase que é um desafio e eu gostava muito que as redes sociais tivessem em conta que devem dar uma dose de jornalismo no meio do feed, mesmo que a pessoa não procure. A pessoa depois pode não ficar naquele artigo, pode não ficar naquele vídeo, não é? Tudo certo, é uma opção. Mas também, ao mesmo tempo, eu fico a pensar que isto é um desafio para nós, jornalistas. Eu fico muitas vezes a pensar, e eu se escrevesse com regularidade para online, e se fizesse vídeos para as redes sociais, eu ficava muitas vezes a pensar como é que eu vou começar o vídeo para tentar que o algoritmo venha até mim, não é? Olá, algoritmo, como é que vem até mim? Eu fico a pensar, sei lá, o que é mais atrativo? Eu estar virado para a câmara e dizer o IRS está quase a ser entregue, tenho que pensar em fazê-lo, ou então fazer aqueles vídeos tipo, vou-te dar agora 3 dicas sobre como podes ganhar dinheiro com o IRS. E depois dizer, não é? Eu acho que esse ganhava. Esse ganhava, não é? Só pela parte de ganhar dinheiro. Sim, exato. Eles querem ganhar dinheiro. Pá, eu acho que temos aquele desafio de como é que nós próprios conseguimos adaptar a mensagem da melhor forma, com rigor, mas também sabendo que ali aqueles primeiros segundos são o ouro, não é? Para garantir que depois a própria pessoa vai ao site, que é esse o grande objetivo, não é? E é assim que os sites ganham tráfego. Os jornalistas já têm que lidar não só com a atenção do espectador, do leitor, mas também com a própria mecânica do algoritmo. Acho que é inevitável. Mas às vezes também depende do tema. Porque se nós formos ver, há temas que são mais polémicos, tipo cheias. Toda a gente quer ver. Quase que não é preciso grande esforço, Sim, não é? ninguém precisa. Eu faço um artigo e quem tiver com as redes sociais vai buscar um vídeo das cheias, de uma rua toda destruída, e aquilo vai ter milhares de likes, que é o que estão a ver. Mesmo pessoas que habitualmente não veem notícias nas redes sociais, aquilo vai aparecer lá. As redações estão preparadas para combater a desinformação em tempo real? Acho que já falámos um bocadinho disso, não é? Sim. Eu acho que isso é polémico. Acho que não estão. Em tempo real. Tem dificuldades. É. Para quem trabalha no online, como eu, às vezes é difícil. Aqui a dimensão do tempo real é, como, Sim. Nós é temos sempre a quase perceber. humano, não é? Sim. E porque para verificarmos uma notícia, isso demora tempo, é preciso cruzar fontes, é preciso cruzar informações, é preciso fazer contactos. E em tempo real acho que não é possível. Mas vocês sentem que hoje os jornalistas estão formados para lidar com a desinformação como ela hoje circula? Formação nunca é demais. Eu acho que nós podemos ter uma formação hoje, daqui a 2 meses já surgiram novas técnicas e também novos métodos de desinformação. Portanto, valeria a pena reforçar as técnicas. Eu acho que as empresas de comunicação social devem investir na formação dos seus jornalistas. Pode também ser uma forma do próprio Estado conseguir apoiar os jornalistas através deste tipo de formações e assim garantir que nós conseguimos perceber melhor o que é a informação fidedigna e o que é que não é. Porque eu imagino, sobretudo, por exemplo, no caso das televisões, eu fico muito a pensar quando as televisões precisam de imagem, não é? E se há uma catástrofe, vão chegar 1001 imagens nas redes sociais e obviamente que na dúvida nunca se publica, não é? Mas como é que eu consigo ter a certeza que aquelas imagens não são uma repetição de há 2 anos de alguma coisa, não é? Sim. Há formas de verificar isso. E isso é importante que esteja nas rotinas de um jornalista, por exemplo, da televisão. Quem diz televisão diz também da imprensa, da rádio, enfim. Lá está, o ideal é os jornalistas estarem no terreno, a fazer as imagens. Mas isso também é cada vez mais difícil. Também é um problema. Também é, Mas também quem é. está, por exemplo, na redação e está a receber
montes de informação, porque há muito aquela coisa de as pessoas dizem que estão cansadas porque recebem muita informação, nós também. E então das agências, dos mails, dos nossos superiores, e às vezes já outro canal já deu esta informação, temos que dar também. Então, e onde é que está a informação? Como é que eu tenho a certeza que isto é verdadeiro? Não vou estar a citar outro sem ter a garantia. Mas depois há muito essa corrida de os outros já estão a dar, então nós também não podemos ficar para trás. E há muito aquela polémica de tenho que confirmar, mas não posso ficar para trás. Mas eu acho que falta formação. A formação, estava a dizer que é importante. Acho que faltam especialistas nestas matérias e acho que falta também a proatividade das empresas de comunicação chegar a levar os seus profissionais a esses especialistas para terem essa formação. Até porque estamos a falar, se calhar, de redações que têm um espectro de idades dos 20 e poucos até aos 70, quase. Nós temos colegas jornalistas, alguns perto dos 70 anos, e temos colegas jornalistas em início de carreira com 20 e poucos. Então, as sensibilidades são diferentes. Acho que devia haver formação e informação, também para nós, que chegasse a todo este espectro de profissionais do jornalismo. Bem, falámos de vários desafios, e são imensos, mas falámos também aqui uma coisa que eu acho que foi central, que é o tempo, e como lidar com o tempo, seja nas redes sociais, seja o tempo que temos para lidar com a informação. Obrigado a todos. Croquetes ou rissóis? Entrada ou prato? Eu nem gosto de croquete. Não, Olha, então e peixinhos da horta? Entradas!